Muito boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. O tema de hoje é o papel da Assembleia da República na democracia. Para isso, Paulo Ferrinho convida o Dr. Jorge Ribeiro da Silva, advogado, mas também vice-presidente do CDS Paredes. Paulo, passo a emissão para ti. Muito obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia, o 28º programa desta segunda temporada. E hoje vamos falar sobre um tema que está na moda, que é o papel da Assembleia da República, tendo em conta a alteração do regimento que aconteceu ontem na Assembleia da República, aprovado pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. E tenho um ilustre convidado, um advogado, um causídico muito apreciado na cidade de Paredes, é o Dr. Jorge Ribeiro da Silva, e também é membro do CDS PP Paredes, portanto faz parte da estrutura conselhia, e que, tendo em conta a sua formação jurídica e também a sua aptidão política, vai-me ajudar a tentar desconstruir um pouco esta linguagem jurídica e nós os dois tentarmos explicar para que é que serve a Assembleia da República e porque é que ela é importante como a representação dos partidos em Portugal e, sobretudo, da soberania do povo perante o Estado português. Antes de dar a palavra ao Dr. Jorge, faço a introdução e enquadramento jurídico. A Assembleia da República, como vocês sabem, é um órgão de soberania, a par do Presidente, dos Tribunais e do Governo, e tem um papel de representatividade de todos os cidadãos, onde através de um método através do método de eleição e pelos círculos distritais, os partidos que se apresentam ao sufrágio, de acordo com a votação expressa e de acordo com a sua proporcionalidade, assim são representados na Assembleia da República. Tivemos a oportunidade de falar sobre o método e a representatividade até com o Dr. Luís Montenegro num Data Vénia em dezembro. Tem também, são eleitos, como eu disse, em sufrágio direto universal e secreto, portanto, são os cidadãos que escolhem os seus representantes através dos partidos políticos. A Assembleia da República só através dos partidos políticos, ainda não permite as candidaturas de independentes para a Casa da Democracia, que é assim conhecida. Tem também competências próprias. A Assembleia da República tem competências próprias pelo artigo 164, que são competências absolutas, isto é, a Assembleia só pode intervir em determinado tipo de assuntos da governação do país, a Assembleia da República. O Governo, que é a estrutura que superintende e governa o Estado e que gera o Estado, não pode legislar sobre determinado tipo de problemas e assuntos que cabe apenas à Assembleia da República, é o artigo 164 da Constituição da República Portuguesa. É uma base primordial do sistema democrático, portanto é a base. Nós temos um sistema semipresidencialista ou semiparlamentarista, de acordo com a doutrina. Eu adoto mais a doutrina do semiparlamentarismo, porque, tendo em conta a quantidade de competências que tem a Assembleia da República e, sobretudo, é de onde emerge o governo, isto é, nós elegemos os deputados e depois os deputados é que elegem o governo através do partido normalmente mais votado. Em 2015 não foi assim. Uma exceção, não é? Já vamos conversar com o Jorge. Foi uma exceção com o Dr. Jorge, que não gostou muito naquela altura. O CDS-PP e o PSD pouco tinham ganho as eleições, mas agora, no último sufrágio, já não aconteceu essa questão. E tem competências sobretudo, umas funções primordiais, que é fiscalizar o governo e vigiar o governo na sua atividade que está de acordo com a Constituição e da lei. Está vinculado ao princípio da separação de poderes e da interdependência. O Governo é responsável perante a Assembleia da República e depende da sua confiança, daí haver mecanismo de destituição do Governo, através das moções de censura, ou então as moções de confiança que não destituem, mas que são um indicador político se o Governo está suportado ou não. Da sua sustentabilidade, exatamente. É um órgão de base do regime constitucional, porque é do sistema semi-parlamentar, portanto, e exprime a vontade e os interesses de todos os cidadãos. Em matérias importantes, o Governo precisa de autorizações prévias legislativas, de direito, liberdades e garantias, da questão da justiça, a questão da saúde, a questão da educação. Portanto, a parte fundamental da organização do Estado e como ele presta os serviços, o Governo tem que pedir autorização legislativa para poder legislar, que é o artigo 165 da Constituição.
também tem um papel fundamental que não vem na Constituição nem na lei, mas muita da doutrina tem vindo a falar, que é a chamada institucionalização do conflito político-partidário. Isto é, como há um espectro político diferente, divergente dentro da Assembleia da República, todo o conflito que é gerado entre os partidos, as divergências, as antinomias são feitas pelos partidos, têm o seu conflito dirimido dentro da Assembleia da República, não transpondo muito desse conflito e dessa agressividade para a sociedade civil, servindo um pouco como anestesia social para a construção política. Portanto, por isso é que se chama a institucionalização do conflito partidário e política da democracia. Funciona segundo o regimento, o último regimento é o número 1 de 2017, que foi ontem aprovado. Para terem uma ideia, o que é um regimento? O regimento é um regulamento aprovado de uso próprio de um órgão colegial. Portanto, há alguma discussão entre o que é um regimento e o regulamento. Portanto, o regimento é quando dentro daquilo que os órgãos coletivos se propõem de ditar determinadas regras de funcionamento, chama-se regimento. Se for já que vai para além desse órgão, se essas normas vão para além, da aplicação para além desse órgão coletivo, portanto já se chama regulamento. É a definição jurídica, também é para os nossos telespectadores perceberem. Houve este regimento ontem, foi aprovado, como eu disse, com os votos do PS e do PSD, alteram 90 artigos do próprio regimento, é uma alteração substancial, muito substancial. No entanto, houve vários elementos do PS e do PSD, 28 deputados do PS, 7 do PSD que votaram contra e mais 5 abstenções por parte dos deputados do PS. Portanto, há aqui... Não foi pacífica e não está a ser pacífica ainda a aceitação desta questão. O que é que aconteceu com o regimento? Que é, sobretudo, alterou muitas coisas, mas uma muito visível, que é a não ida quinzenalmente o seu primeiro-ministro ao Parlamento para debater com os partidos da oposição. E passou de quinzenalmente para 2 em 2 meses. Isto é, ele diz que pode ir até todos os meses, mas o regimento encontrou dizendo que uma é geral, que é obrigatória, e o outro pode ser um ministro do próprio setor. Portanto, basicamente dá 2 em 2 meses que o seu primeiro-ministro pode ir. Embora venham dizer, e depois já pergunto ao Dr. Jorge se concorda com esta questão, os partidos do PEC que aprovaram isto, dizendo que há as comissões e outros trabalhos parlamentares não visíveis e que a democracia não ficou assim tão afetada. Eu tenho muitas e sérias dúvidas, tendo em conta aquilo que representa a Assembleia da República. Na minha opinião, reduz o escrutínio parlamentar e afasta-se dos regimes mais democráticos, tipo a Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro vai todas as semanas, do meio-dia ao meio-dia e meia, não é? Portanto, chama-se, desde o século XVII, que é uma tradição parlamentar. E depois tem a Irlanda, a Dinamarca, a Suécia, entre outros que têm mais tradição parlamentar e que vão também o primeiro-ministro muitas vezes. Finalmente, dizer que o António Costa, em 2013, disse que tinha sido das eleições mais estúpidas, obrigar o primeiro-ministro a ir de 15 em 15 dias. No entanto, recorde que este regimento, o que foi aprovado em 2007, foi num governo de maioria absoluta do próprio Partido Socialista. Portanto, onde o António Costa também tinha um papel importante na altura. Era ministro. Era, exatamente. Portanto, há aqui algumas contradições. Outra questão, antes de dar a palavra ao Dr. Jorge, dizer que ontem eu desse uma grande machadada na participação direta dos cidadãos, que o Instituto Jurídico do Regime de Petição passou de 4.000 assinaturas para 10.000 assinaturas, quer dizer que dificulta mais a iniciativa legislativa dos cidadãos perante a Casa da Democracia, reduz a capacidade dos cidadãos terem a intervenção direta na definição dos assuntos a abordar na Assembleia da República e também para a resolução de problemas concretos desses cidadãos que fazem essa sujeição dessa petição. E reduz também, na minha opinião, os direitos de iniciativa legislativa dos próprios, neste caso, os direitos de iniciativa relativamente à petição e os direitos de contraditório político relativamente aos outros partidos mais pequenos que estão representados na Assembleia da República. Basicamente, esta introdução, um pouco mais longa, fazendo a primeira pergunta ao Dr. Jorge Ribeiro da Silva, antes de lhe agradecer a sua presença, que é sempre um gosto, muito obrigado. Convite. A primeira pergunta é uma pergunta um pouco irónica, mas tenho que a fazer. A democracia fica mais forte quando se deixa de questionar o Primeiro-Ministro de 15 em 15 dias. Dr. Jorge, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu regresso, obrigado e renovo o meu agradecimento ao convite que me foi dirigido e dizer que o que aconteceu ontem no Parlamento
numa altura em que se discutem fisgas e canhões e bazucadas em termos de auxílio da União Europeia aos países, foi um tiro de canhão com uma bala de prata no coração do parlamentarismo português. Porque de um momento para o outro vemos que a possibilidade de haver um escrutínio e uma vigilância e um debate olhos nos olhos entre os partidos com representação parlamentar e o Primeiro-Ministro ficou reduzido quase a pó. E representa mesmo um retrocesso de pelo menos 24 anos. Costuma dizer-se que a nossa democracia é jovem, tenta a idade do 25 de Abril e os 46 anos. Mas se recuarmos no tempo, e não vamos recuar ao tempo em que o Primeiro-Ministro era Cavaco Silva, que tem uma concepção de eucalipto da parte do debate democrático, temos que recuar a 1996, em que também era um governo liderado na altura pelo engenheiro António Guterres, em que foram instituídos os debates mensais. Os debates mensais, na altura, foi um avanço. E em 2007, como disseste muito bem, um governo liderado na altura pelo engenheiro José Sócrates, com maioria absoluta, e a sugestão de Paulo Portas, na altura recém-eleito presidente do CDS, criaram a alteração do regimento, com a colaboração de António José Seguro, para que esses debates passassem a ser quinzenais. Ou seja, na altura, um líder de um partido com maioria parlamentar que se sujeitou, com enormes aspas, ao debate quinzenal na Assembleia da República. E o país hoje acordou mais pobre. E acordou mais pobre porquê? Porque, como passe de mágica, vemos os dois maiores partidos, o partido que está no governo e o maior partido, e neste caso também com enormes aspas, da oposição, juntos coartarem o direito à essência da democracia, que é a dialética e é o debate. O que é uma democracia sem debate? É uma ditadura. E esta questão foi de tal forma pouco transparente que mereceu os votos contra, mesmo muitos votos contra na bancada do Partido Socialista, de nomes históricos, como Jorge Lacão, que chegou a fazer uma proposta de alteração do artigo do regimento, salvo erro, 242, Sim, para passar para mensal. Pronto, Exatamente. ficaríamos aqui no meio termo. Mas isso não foi suficiente. Mas mais grave é que isto tem uma base. E qual foi a base? A base foi que o presidente do PSD, para defender esta alteração do regimento, disse que o primeiro-ministro tem que trabalhar em lugar de ir ao Parlamento debater com os deputados. Uma de duas. Isso é um pouco um déjà vu do professor Cavaco Silva, de que é o deixem-nos trabalhar. É um bocado. Só que deu muito mal, que foi um princípio do fim do professor Cavaco Silva. É verdade. E não sabemos se não será o princípio do fim do Dr. Rui Rio, ou se é o Dr. Rui Rio já antevendo a sua sucessão a António Costa, e como ele também não é propriamente muito... não revela grande prazer, não só na atividade parlamentar, como eu próprio disse em campanha, que não sabia se iria para o Parlamento, e também temos o seu histórico enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto, não era uma pessoa de debate ou de livre acesso ao debate ou ao contraditório, mas ao agir desta forma, ele conseguiu ir além da Taprobana, porque nem o próprio António Costa se atreveu a sugerir isso, porque viria a ser acusado de tudo e mais alguma coisa. Mas o próprio António Costa sabia que dentro da sua própria bancada não iria ter reação positiva. Tanto houve 28 votos contra e 5 abstenções. Portanto, para cerca de 87 deputados, acho que é do PS, não é? Deputados com nome, como Isabel Moreira, como Jorge Lacão, como já disse há pouco, Marcos Perestrelo, Ascenso Simões, José Magalhães. Portanto, ver um líder do maior partido da oposição
quase como chefe de gabinete do primeiro-ministro, distorce um bocado a vida democrática. E há outra questão que também é preocupante, que é quando o centro se une, a consequência que normalmente advém é o crescimento dos extremos, seja à direita, seja à esquerda. Mas isso preocupa o CDS porque o Chega está a crescer mais do que o CDS? Não, não é uma questão de Chega nem de CDS, é uma questão que vem nos livros. Isto não há como reescrever a história. Sempre que houve a tendência dos partidos dominantes se unirem, os extremos cresceram. E falou do Chega, mas podemos falar do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista. Sim, exatamente. Porque não há unilateralismo dos extremos, tanto à extrema à direita como à extrema à esquerda. Sim, eu conheço pessoas que só têm o braço direito e extremo direito, não é? Há Pois, pessoas onde exatamente. E os outros lados só têm Exatamente, esquerda e extrema esquerda, exatamente. não é? Que é para nunca terem um dos braços. Em Portugal só se olha para um são muito extremo mais de um lado. preconceito, exatamente. Recentrar um pouco ainda no debate 15 em 15 dias, e que o Rui Rio vem dizer que aquilo era um folclore, um espetáculo circense e que se tirava pouco daquilo. Mas existem a Assembleia da República é um órgão legislativo de excelência, não é? É a base da discussão democrática, é onde está representado o povo, mas também serve não só para fazer leis, mas também para o escrutínio político. E esses 15 em 15 dias de debate com o Primeiro-Ministro soube-se coisas interessantes levantadas pelos partidos, sobretudo partidos mais pequenos, que perdem agora a voz, aqueles chamados soundbites que o Paulo Portas, o Dr. Paulo Portas era exímio, entre outros, mas que ficavam e criavam factos políticos. Agora, esses factos políticos que eram criados 15 em 15 dias, passar para 2 em 2 meses, esmorece um pouco Paulo, a democracia. Como é que o CDS se prepara para estas questões? A questão é muito simples e prende-se com vários aspectos. Em primeiro lugar, o facto de qualificar um debate parlamentar, seja ele qual for, como folclore, é um desrespeito à própria instituição Assembleia da República. Esse é o primeiro ponto. Depois, a questão do soundbite para o Jornal das 8. Não estamos em 1987, em que só havia um canal de televisão. Já não há o Jornal das 8, há vários jornais. E a questão é que pode acontecer, e vai acontecer, é que, em vez de se criar o tal debate institucional no Parlamento, esse debate ser disseminado para as redes sociais, com todas as consequências nefastas para a democracia que isso acarreta. Pois aí não há filtros. E aí não há filtros. Exatamente. Ao passo que na Assembleia da República há a urbanidade necessária para que as pessoas debatam ideias. Umas vezes há polémica, outras vezes as críticas são mais acérrimas, mas há respeito pelas regras. Nas redes sociais não. E isto facilita a proliferação de vários movimentos e de política com a qual, e agora pegando no CDS, o CDS não se identifica. Os perfis falsos, o insulto barato, o CDS aposta na nobreza da política e na nobreza de fazer política. E, portanto... Mas isso traz um prejuízo acrescido, o facto do CDS, o Bloco de Esquerda, o PCP, aqueles pequenos mais partidos, não poderem fazer um contraditório quinzenal. Que é que isso pode contender com a estratégia de um partido, seja o mais pequeno, do CDS ou do Bloco de Esquerda? Falaste bem da questão do Dr. Paulo Portas enquanto parlamentar. Mas há outros, de outros partidos, Francisco Louçã no Bloco de Esquerda, João Oliveira do PCP, são deputados, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins, Miguel Macedo, Paulo Rangel, deputados que nos seus debates mostravam grandeza. Então o problema não está na metodologia, está na qualidade dos parlamentares. Não, a questão não está na qualidade dos parlamentares. Eu referi-me a estes porque falaste especificamente no caso do Dr. Paulo Portas. E os debates quinzenais já estavam, digamos assim, já faziam parte do cotidiano dos portugueses. E provavelmente eram os debates que eram seguidos com maior atenção pelos portugueses. Se corta ou reduz quase à expressão mínima, porque 2 em 2 meses são 6 por ano, se reduz quase à expressão mínima a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento, vai haver um fosso cada vez maior entre eleitores e eleitos. Isso também a propósito da questão da dificuldade dos grupos de cidadãos apresentarem petições para serem discutidas em sede própria na Assembleia da República. É algo que é inaceitável na democracia,
que é criar-se barreiras artificiais de participação direta dos cidadãos na própria democracia. É como transformar os cidadãos em pessoas anódidas, não é? sem direitos, e pensando que a elite é que tem que pensar por todos os cidadãos, não é? A questão é muito simples e a imagem que podemos criar é que se há aquela escadaria monumental de acesso ao edifício da Assembleia da República, eu acho que essa escadaria foi triplicada ou quadriplicada em termos de distanciamento entre os cidadãos e os eleitos. Sim, eu trouxe aqui alguns números, aqui um trabalho que foi feito académico sobre as petições e também a participação dos cidadãos, que é os direitos de petição legislativa, é um trabalho de uma ilustre académica, né? E depois fez a confiança dos cidadãos europeus nos parlamentos, atores políticos e partidos políticos. Posso dizer que Portugal é dos últimos na Europa. Portanto, em termos de confiança, do Parlamento está a 3,4, a confiança, o índice, o político está a 2,2 e os partidos políticos 2,1. Para terem uma noção, os seus telespectadores, por exemplo, na Noruega, os cidadãos reconhecem o dobro, 5,8 ao Parlamento, os políticos 4,6, aos partidos políticos 4,7. Na Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia e Reino Unido, são todos países, Irlanda, Holanda, Bélgica, Áustria, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, França, República Checa, são todos países onde os parlamentos, os partidos políticos e os políticos são muito mais reconhecidos como agentes de mudança e agentes importantes para a mudança social. Por exemplo, as taxas de abstenção, e tendo em conta o divórcio, desde 1975 até 2015, a taxa de abstenção tem subido de uma forma exponencial. Passou em 1975 de 8,5 para já o último quadro que eu tenho aqui, 2015, 44,1, que agora em 2019 já passou a quase os 50%. Pois, não é? E depois de ontem eu temo pior quando esse estudo for revisto. Certamente que vamos descer ainda mais, nomeadamente o nível de confiança dos eleitores nos seus eleitos. E a Assembleia da República, para ti, deve ser a base da democracia ou apenas o instrumento lateral da democracia? Isto é, pôr tudo no governo e deixar a Assembleia da República um pouco para se entreterem? Que tipo é que a gente caminhamos? Isso seria quase refundar todo um sistema, não é? Eu acho que... Mas quando o Primeiro-Ministro se escusa de fazer um escrutínio e só quer fazer 2 em 2 meses, é perigoso. É um pouco um retrocesso relativamente... É um retrocesso, sem dúvida. E sim, eu acho que, e constitucionalmente, não é a minha opinião, está na Constituição, o sistema parlamentar que supervisiona a ação governativa e não o contrário. Sim, o governo emerge da Assembleia da República. Emerge da Assembleia da República através do partido mais votado nas eleições, ou como aconteceu em 2015, em que houve a geringonça. Houve a geringonça, mas não foi nada que não fosse possível no quadro constitucional. E aí também o CDS curou as feridas rapidamente. Portanto, não ficou... Sim, não foi nada de ilegal. O governo sai da Assembleia da República do entendimento maioritário dos partidos que lá estão representados. A Constituição não diz que o governo sai do partido mais votado. Exatamente. Era uma tradição democrática de atribuir ao partido mais votado, mesmo que em minoria, desde que o seu programa do governo passasse à Assembleia da República, assim essa questão. E fizeram, o Dr. Passos Coelho governou durante 15 dias, sim, e depois o programa do governo foi chumbado. E houve a criação da geringonça. Mas isto, em termos de leitura política, não agora tanto jurídica, e aproveitando a tua sapiência política, isto não é cravar uma espada no coração da geringonça, tendo em conta que isto veio também beliscar muito das relações com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o Partido Ecologista Verde e o PAN. O PAN ontem disse que era autocrático, não é? Sim, depois da aprovação do orçamento suplementar, ficou claro que o Partido Socialista tem no bolso direito o PSD e no bolso esquerdo o Bloco de Esquerda. E isso foi isso que viabilizou o orçamento suplementar. E claro está, na sequência daquilo que eu disse há pouco, esta forma esta tomada de posição, esta alteração do regimento fará, lá está, com que os extremos comecem a sair do eixo.
Portanto, viu-se a posição que foi assumida pelo Partido Comunista, viu-se a posição que foi assumida pelo Bloco de Esquerda. Portanto, podemos estar a assistir, ou estamos mesmo a assistir, à cisão definitiva da geringonça. Sendo certo que o Partido Comunista já se afastou há algum tempo. Sim, votou contra o orçamento suplementar. Portanto, já não é nenhuma notícia de última hora o afastamento do Partido Comunista da chamada geringonça. O Bloco de Esquerda demorou mais tempo, mas o caminho que percorrerá será o mesmo. É o que eu prevejo. Tendo em conta que muitos dos partidos tinham como estratégia comunicacional estes debates com o Primeiro-Ministro, recuperando um pouco há bocado a ideia, não é? Como é que o CDS agora consegue fazer passar as suas ideias? Assim, o CDS, apesar do número de... Embora o líder do partido do CDS não está. Não está no Parlamento. É o único líder que não está. Certo. Mas a questão é que o grupo parlamentar do CDS, apesar do número de deputados eleitos, com o trabalho que faz, parece que dá a ideia que são mais do que aqueles que realmente são. Porque no trabalho das comissões, que podemos assistir através do canal Parlamento, a voz do CDS, as ideias do CDS são sempre, aparecem, não nascem ali de estação espontânea. Há todo um trabalho de estudo das matérias a todos os níveis, económico, social, da saúde, da educação. São 5 deputados de excelência, que fazem o trabalho de muitos. E, como também disseste bem, o presidente do CDS não é deputado, mas está a fazer um trabalho pelo país de proximidade com as pessoas. Eu acho que uma coisa não contende com a outra, pelo contrário. Há uma equipa na Assembleia da República que faz o seu trabalho, e bem, a mensagem passa. Agora vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade, mas também te digo, o CDS, desde a sua fundação, sempre se reinventou. Esta não é a primeira crise que o partido atravessa. Aliás, dos 4 partidos de maior tradição, foi aquele que demorou mais tempo a nascer, que só nasceu a 19 de julho de 74, precisamente por causa daquelas questões que, na altura, os democratas de esquerda entendiam que o CDS seria o Estado Novo reinventado. Enquanto, por exemplo, o PSD nasceu logo no início de maio, o PS tinha sido fundado já em 73, em 73 na Alemanha. Na Alemanha, o CDS até no início mostrou resiliência e tenacidade perante as dificuldades. Prova disso, o cerco no Palácio de Cristal, numa altura em que se jorrava liberdade pelas ruas, menos quando era o CDS que viu os seus congressistas cercados uma noite aqui na cidade do Porto. Eu não quero ser catastrofista, nunca fui, também não sou dado à depressão, portanto, como eu costumo dizer, depressão só mesmo findo, não é? Portanto, a democracia, como está a ser construída, esta questão um pouco de entregar às elites e separando o povo um pouco da forma do jogo democrático, os partidos cada vez mais fechados e também com escândalos permanentes, não é? Das ligações, das portas giratórias, das interseções entre os negócios e os partidos, que agora basta só ler os jornais e somos bombardeados todos os dias. Não está a ser criado um caldo cultural para que esses extremos, como tu dizias, possam criar maior influência na sociedade e que permita que a democracia vá morrendo? Bom, isso é o que eu temo, e aí o caldo ficava entornado, porque realmente eu acho que devia haver alguma leitura da história, porque a história não se reescreve, ela pode ser repristinada. Como comédia a seguir como tragédia, não é? Exatamente. Já diziam os clássicos. Exatamente. Não é? E o que é que pode acontecer? É que, perante este divórcio e esta descrença do povo na democracia e nos eleitos,
como é o exemplo da questão da crescente, da dificuldade na apresentação das petições públicas, as pessoas refugiarem-se em movimentos que mais tarde vão entronar em radicalismos, em extremismos, e voltar à década de 30 do século passado. Nós estamos na de 20 do século XXI e podemos estar, não digo só em Portugal, mas numa visão mais global, a regressar um pouco ao passado, porque tivemos fenómenos, o fenómeno Trump, o fenómeno Bolsonaro. Aqui surgem todos da descrença e do refúgio das populações nos seus políticos. E aparece um demagogo em que as pessoas se revêem pela revolta e pelo discurso e seguem. O Hitler foi eleito e ninguém sabia o que é que ia ser o dia seguinte. Utilizou a democracia para ser eleito. Exatamente. Exatamente. E, portanto, há sinais preocupantes e que merecem ser objeto de reflexão profunda pela sociedade portuguesa, toda ela, para que não se deu muito passos atrás na história. Ok, Dr. Jorge, a última pergunta, que já estamos praticamente a terminar, que é uma pergunta desconfortável. Eu não podia deixar também fazer uma pergunta local ao CDS-PP do local. E essa pergunta que eu tenho aqui feita pode ser um pouco... pode colidir um pouco com a simpatia que nos nutre, mas é uma pequena provocação. É assim, o CDS já pediu a demissão de um vereador, já pediu também a demissão do Presidente de Câmara, não é? Do Presidente de Câmara não estou recordado. Não, por causa foi o PST, peço desculpa, foi o PST. Mas já o CDS pediu a demissão de um vereador, o PST pediu a demissão do Presidente de Câmara. Qual é a alternativa que o CDS tinha a apresentar para a Câmara para fazer melhor do que aqueles que cá estão? Que tipo de alternativas é que apresenta? Para quando a gente pede uma demissão é porque temos uma alternativa melhor. Qual é? Vamos lá, são dois assuntos diferentes. A questão do pedido de demissão do vereador teve a ver com um caso específico que foi público, que não tem que ver propriamente com um programa eleitoral ou uma alternativa para aquele caso específico. A questão do PSD em relação ao pedido de demissão do Presidente da Câmara é uma questão do PSD. Portanto, não estou aqui para responder para o PSD nem para tomar as dores. Agora, o que nós temos vindo a fazer em termos de conselhia, na Assembleia Municipal e nas freguesias em que temos eleitos, é apresentar alternativas. Só um parênteses, já houve um problema também do regimento, aquilo que aconteceu na Assembleia da República, a alteração regimental, também houve um problema de interpretação do regimento da Assembleia Municipal em que o CDS esteve envolvido. Sim. Né? Portanto, é mais ou menos isso a questão da democracia. E aí eu devo dizer que realmente quem lê o regimento vê perfeitamente que as recomendações, moções são apresentadas no período antes da ordem do dia. Isso a questão é pacífica. Pronto, ficou solucionada essa questão. Não, mas, agora, a questão, qual é a alternativa que o CDS apresenta? A alternativa à Câmara, para o ano há eleições, não é? O CDS está a crescer em termos de espaço comunicacional, em termos de intervenção pública, faz intervenções recorrentes na Assembleia Municipal, que elas são transmitidas e eu tenho a oportunidade de assistir por a iniciativa do CDS. Vai-se apresentar para o ano, estamos praticamente a um ano, não é, de haver eleições legislativas. O que é que o CDS podia fazer melhor do que aqueles que cá estão? Queres que comece por onde? Duas ideias, estamos mesmo a terminar. Olha, sim, duas ideias estruturantes para o CDS. A questão que uma das promessas eleitorais que foram apresentadas em 2017 tem a ver com a água e com o saneamento no Conselho, que ia ser na totalidade, a cobertura ia ser total. Estamos em 2020, quase em 2021, e é uma promessa sucessivamente adiada para o ano seguinte. E porque não há coragem para virar a mesa, porque também há incumprimento contratual da parte da empresa concessionária. Esse é o primeiro ponto. Em relação, por exemplo, à questão da pandemia, eu acho que os apoios à economia local têm sido praticamente nulos. Se nós compararmos
A política que foi seguida, por exemplo, aqui ao lado em Penafiel, em termos de auxílio ao comércio local e à indústria local, e compará-lo com o que se fez em Paredes, a diferença é gritante e salta à vista. Em termos de política de juventude, tirando a iniciativa das associações e dos clubes, não há uma orientação política para a juventude e para o desporto, por exemplo. Acho também que era preciso fazer mais pela união do concelho. Eu acho que temos um concelho que não é uniforme e em que as freguesias foram sendo romanceadas pelo concelho imediatamente ao lado. Por exemplo, um cidadão de Lourdelo ou de Rebordosa vai mais depressa a Passos. Um cidadão de Bitarães, se calhar, vai a Penafiel e não vem à sede do concelho. Aguiar de Sousa, Carreira Sobreira, se calhar vão a Valongo e a Gondomar. Portanto, não há um critério heterogéneo, homogéneo de visão do concelho enquanto um todo. E temos condições em termos do mais importante que é o capital humano, por um lado. Depois temos indústria, temos ensino, temos natureza e, portanto, temos todas as condições para sermos um concelho de referência, que já fomos. Se recuarmos alguns anos atrás, Paredes era um concelho de referência na região e com o passar dos anos foi sendo ultrapassado por Penafiel, por Valongo, por Lousada, por Passos de Ferreira, e é uma situação que me entristece porque não vejo porque é que Paredes não continua ou não recupera esse lugar cimeiro na região. Muito obrigado, Jorge, foi um gosto. Eu é que agradeço. Foi uma conversa muito franca, muito aberta, não é? Uma visão também do que é a democracia e o que é importante para a democracia. Não é só preciso ter uma visão, é preciso saber. A democracia constrói-se diariamente. A democracia é como uma flor, se não for regada, ela acaba por esmorecer e morrer. Portanto, somos nós, atores individuais, que em comunidade podemos fortalecer a democracia através de movimentos sociais, através dos partidos políticos que são extraordinariamente importantes para a democracia, pela institucionalização que fazem do conflito e pela organização de intervenção que se pode fazer. Agradecer também a disponibilidade ao CDS-PP, porque de Paredes também permitiu que viesses cá, portanto, em sua representação. É sempre sempre de parabenizar e sublinhar a coragem de dar a cara para defender as suas ideias, porque dentro da democracia, se não houver ideias, ela também deixa de haver vazio. Deixa de haver flores, portanto não há jardim. A jardim não é os jardins da democracia são as ideias de todos nós que juntam e que criam diversidade dessa flora. Portanto, agradecer e muito obrigado a todos os telespectadores. Voltamos para a semana e agora passo a emissão ao Paulo para fazer a sua despedida de honra. Muito obrigado e até para a semana. Obrigado, Dr. Jorge. Obrigado, Paulo Ferrinho, por mais um excelente programa. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Quanto a si, já sabe, pode ver e rever o Datavénias de todos os nossos programas em novumcanal.pt. Uma boa noite e um excelente fim de semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.